had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos! Aliás, voltamos não, né? Eu já quero pedir desculpas porque ontem era pra ter um episódio, só que o programa que a gente grava, ele, sei lá, resolveu trollar a gente num dia que a gente tinha novidade, que a gente tinha várias coisas. Vamos ter que falar todo de novo da novidade. Teve um episódio, né? Vocês só nunca ouviram. O episódio foi feito, porém, vocês não vão saber. Quer dizer, não vão ouvir. Mas a gente fala da novidade hoje, para vocês já conseguirem aí aproveitar essa novidade hoje, dia 16 de maio, quinta-feira. Agatha, já começa já contando a novidade, repete o que você falou de ontem. Bom, queria avisar a vocês que agora somos parceiras oficiais da Hivory. A Hivory é uma casa de apostas esportivas, tanto de e-games, né, quanto de esportes tradicionais. E ela tá abraçando muitos conteúdos de basquete, mas também a tribo, né? Eu tenho feito as lives com a Poca, a tribo toda vem da Hivory, então a gente tá se unindo através dela para entregar bastante conteúdo para vocês. E o mais legal é que a Hivory deixa a gente criar combos e mandar esse combo para vocês só clicarem ali e apostar. Inclusive, o combo de hoje já está também no NBA das Minas. Eu coloquei por lá. É um combo aí com 3 estatísticas de jogadores. E basta você clicar no link e entrar, que já vai ter lá, Bet das Minas. Não precisa ficar adicionando a dica que a gente deu. É só clicar e já apostar. Vale muito a pena. Você tem um bônus de 100% até R$500 no seu primeiro depósito. E estaremos por aqui durante os próximos meses aí, quiçá anos, em parceria com a Hivory, trazendo muito conteúdo. Tem coisa nova chegando também, além das apostas. Então é isso, se você tá ligado nas nossas redes sociais, já viu ontem, né, que a gente soltou por lá essa novidade. Era pra ser em primeira mão no podcast que vocês não vão ouvir, mas se você não viu ainda nas redes sociais, corre lá, a Agatha já deixou esse combo pronto. E a gente sabe que às vezes as pessoas entram, né, tem preguiça, ou ai meu Deus, eu vou apostar aqui, vou apostar lá. Então tá pronto, é só 2 cliques, pronto, já tá apostado. E você só confere depois aí se tirou um dinheirinho da casa de apostas. E a gente espera que sim. Agatha, vamos aos jogos de ontem, porque ontem nós tivemos, assim, um combo, né, meio a meio aqui nesse podcast. Metade feliz, metade triste. Camila Pinheiro vai... Eu não tenho muito o que dizer, não, Drica. Hoje eu sou uma pessoa de poucas palavras, coitada de mim. Não, você vai ter que falar. Vai ter que me explicar, porque eu dormi na metade do jogo do teu time, então você vai ter que explicar pra gente o que aconteceu. Mas vamos começar do começo, que foi o primeiro jogo da noite aí. O Boston Celtics vencendo o Cleveland Cavaliers 113-98 e fechando mais uma série em 4-1. Fechou a primeira contra o Heat em 4-1 também, perdendo o jogo 2 em casa. E o cenário foi muito parecido nessa semifinal de conferência 113-98. Lembrando que o Cavs estava, né, esfacelado aí, foi para esse último jogo sem Caris LeVert, sem Jarrett Allen, que já estava fora, e sem o Donovan Mitchell, que já ficou de fora do jogo anterior. E o Celtics teve uma dificuldade ali, mas conseguiu vencer, que a gente disse ontem, que vocês não ouviram, é o que importa, vencer. Venceu, fechou em 4-1 e agora espera o seu adversário, que pode sair do jogo de amanhã, que tem o jogo 6 aí de Knicks e Pacers, ou no domingo. Então, até domingo, certamente vai conhecer aí o seu adversário da final do leste. Mas vamos aos números antes de a gente falar um pouquinho, né, mais desse jogo aí. Então, 113-98 no TD Garden. Nós tivemos aí 7 mudanças de liderança, e essas mudanças elas aconteceram até um pouco depois da metade do segundo quarto. Depois o Celtics abriu e não largou mais aí a liderança. Chegou a abrir 17 pontos de vantagem. O Cavs, quando esteve à frente, esteve no máximo por 6 pontos de diferença. Durante 8 momentos aí o jogo esteve empatado e a maior run foi de 11-0. Vamos usar os números do
confronto, rebotes 43-28 para o Celtics, 32 assistências a 25, 6 steals a 5, 6 blocos contra 2, o Celtics com 12 turnovers e o Cavs com 10. Aproveitamento de field goal 52,5% do Celtics, 48% do Cavs, 3 pontos 42 para o Celtics e 42 para o Cavs, muito pouca diferença, ali 44,2 a 42. E linha do lance livre, 83% para o Celtics, 75% para o Cavs. Pontos de contra-ataque, 6 para o Celtics, nenhum do Cavs. De segunda chance, 12-5 para o Celtics. E no garrafão, 42-40 para o Cavs. Os líderes da noite, Evan Mobley, 33 pontos. Jason Tatum, 25. Rebotes, 15 para o Horford, 7 para o Max Strus. Assistências, 9 para o Max Strus, 9 para o Jason Tatum. E blocos, 3 para o Horford e 2 para o Evan Mobley. Números individuais, começando aí com o Cavs. Além dos 33 pontos, 7 rebotes e 4 assistências do Evan Mobley, o Max Strus teve 12 pontos, 9 assistências, 7 rebotes. O Darius Garland, 11 pontos, 9 assistências e 2 steals foram os que pontuaram aí para mais de 10 pontos. Isaac Okoro com 5 pontos e 3 rebotes. E o Wade com 3 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. O banco de reservas do Cleveland Cavaliers veio para 34 pontos. Marcus Morris aí com a lei do ex, um absurdo, 25 pontos para ele. 10 de 13 arremesso de quadra, 5 de 6 os 3 pontos. Tava caindo tudo para esse diacho desse homem ontem. Então ele que veio aí do banco, inclusive, né, sendo o segundo cestinha aí do Cavs na partida. Pelo lado do Celtics tivemos Jason Tatum ficou muito perto do triplo-duplo, foram 25 pontos, 10 rebotes, 9 assistências e 4 steals para Jason Tatum. Al Horford também com duplo-duplo, 22 pontos, 15 rebotes, além de 5 assistências, um steal e 3 blocos para ele. 18 pontos para Derrick White, além de 5 rebotes e 6 assistências. 13 pontos para Drew Holiday. E 11 pontos, 4 rebotes, 7 assistências para Jaylen Brown. O banco de reservas contribuiu com 24 pontos, destes 11 de Peyton Pritchard, que teve 3 bolas de 3 pontos em 4 tentadas. Destacar, obviamente, aqui, né, Jason Tatum, enfim, é o que a gente sempre fala aqui, né, ele é o cara dessa franquia e mostrou mais uma vez por quê, mas, né, Al Horford, no alto dos seus 37 anos, 8 de 15 nos arremessos de quadra, 6 de 13 nos arremessos do perímetro, 3 blocos para ele, né? Foi muito, muito, muito bem aí o Al Horford, 3 blocos, foram 15 rebotes para ele, rebotes esses que foram determinantes para essa vitória do Celtics, foram 43-28, principalmente em um dia em que Darius Garland entendeu, né, o momento do jogo e que o Evan Mobley estava muito bem, tanto é que foi o cestinha da partida, estava jogando muito dentro do garrafão e também acertando bola de fora. Então o Al Horford foi fundamental aí para essa vitória do Celtics, para que o Celtics fechasse essa série em 4-1 e pudesse descansar, porque vai ter pelo menos o jogo 6, que é na sexta-feira, né, amanhã, entre o Pacers e o Knicks, podendo essa série ir a 7 jogos, e aí vai ser só no domingo, então vai esticar aí, se o Pacers forçar esse jogo 7, o descanso do Celtics, que é importante para recuperar todo mundo, e também para tentar acelerar aí a recuperação do Kristaps Porzingis, que está fora desde do final da primeira série. Com essa chegada do Boston Celtics aí à final de conferência, é a terceira final seguida do Celtics na Conferência Leste, e nos últimos 8 anos são 6 finais de conferência. 6 finais de conferência é muita coisa em 8 anos. Eu sei que todo mundo fala, mas essa dupla não ganha nada, mas, cara, não é tão fácil, não é tão simples assim estar praticamente todos os anos em final de conferência. E ontem, mais uma vez, o Celtics mostrou aí esse jogo coletivo. Claro que a gente falou ontem, vocês não vão ouvir, e falamos em outros episódios também, né, a importância de o Celtics ter esse jogo coletivo e de ter peças defensivas e ofensivas em todos os seus jogadores. E ontem, mais uma vez, isso ficou provado. O Derrick White matou algumas bolas, ainda não foi o Derrick White da primeira série,
mas também não foi dos outros 2 jogos, que foi tenebroso. Mas aí, quem surgiu foi o Horford, né? Além de Jason Tatum, além de Jaylen Brown. Então, sempre tem um jogador, além dos Jays, vindo, né, Agatha, com uma potência defensiva, com uma potência ofensiva. Obviamente que o adversário vai fazer ajustes para tentar limitar o Tatum e o Brown, e aí vem esse outro cara ou esses outros caras para ajudar, e é por isso que é tão difícil ganhar do Celtics. Não estou dizendo, de novo, que o Celtics vai ser campeão, ou que é impossível vencer o Celtics, não é. O Miami Heat ganhou um jogo, o Cavs também ganhou um jogo, não sabemos o que será na final de conferência e numa eventual final de NBA, mas é um time muito forte e mostra isso, né, noite após noite, pelo seu conjunto. E Joe Mazzulla também tem dado aí mostras da evolução, de conseguir parar o jogo, de conseguir fazer ajustes dentro do jogo, de um jogo para outro, e o Celtics chega à sua 6ª final de conferência em 8 anos. Agatha, o que dizer desse Boston Celtics que agora aguarda ou Indiana Pacers ou New York Knicks? Considero pacas, Drica, mas queria começar dizendo que Cavs fez uma série incrível, tá? E buscou a vitória em todos os jogos, né? Não se deu por vencido em nenhum momento, inclusive tirou esse jogo, e assim, com 2 grandíssimos desfalques, né? Sem Jarrett Allen já estava difícil, essa coisa dos rebotes, né? Que o Celtics praticamente dominou o Cavs nesse último jogo. Não seria dessa forma, né? A gente tem certeza. E o Donovan Mitchell, né? Não poder participar, especialmente quando você tem uma série tão incrível, é super complicado, porque te frustra, né? De saber que talvez você conseguiria um pouco mais, conseguiria ajudar seu time um pouco mais. E aí, do outro lado, você tem o Boston Celtics que, a despeito de todas as críticas, Drica, e não foram poucas, né? Chega na final de conferência aí, 6 finais em 8 anos, vencendo 2-4-1, assim. Por mais que não tenha feito o maior basquete da história durante esses playoffs, ainda assim teve 2 vitórias contundentes para chegar até ali. E vai descansar para esperar o Knicks ou o Pacers, né? Eu, sinceramente, estou torcendo pelo Knicks pela rivalidade, né? A galera de Nova York quer o Boston Celtics, a galera de Boston quer o New York Knicks. São 2 cidades próximas, aí os jogadores do Knicks que estão fazendo essas invasões, né? Invadiram Filadélfia, que é um pouquinho mais longe. Boston, que é 2 horinhas de trem ali da Grand Central, não será diferente. Pode ter certeza que aparecerão jogadores do Knicks no Garden e aparecerão jogadores do Boston no Madison Square Garden, né? Vai ser muito grande. E assim, é um pouco do que você falou com relação a esse time. Sempre tem uma outra opção, né? E é isso que a gente tem visto. Esse Celtics ganhou jogando um jogo mais ou menos, porque toda vez que tinha um jogador mal, tinha outro jogador para dar um passo à frente e comandar. E essa vitória, para mim, tá na conta do Horford, não só pelos números que ele colocou, mas pela intensidade com que ele se apresentou, né? Cada bola que ele arremessava, ele comemorava demais, cada rebote que ele pegava era com muita energia, e ainda deu 5 assistências, né? De fato, um dos melhores jogos do Horford aí, talvez na temporada, né, Drica? Em questão de importância, em questão de números e liderança, mostrando que os idosos ainda estão vivos, né? O jogador mais velho ainda nesses playoffs. Agatha, Contribuindo. ele é mais velho que o Joe Mazzulla. O Joe Mazzulla tem 35 anos e o Horford vai fazer 38 agora, no mês que vem, falta menos de um mês. Ele é do dia 2 ou 3 de junho, vai fazer 38. Então, assim, ele é mais velho que o técnico. E sobre essa intensidade que você falou, tem um lance que até o Celtics, que sempre aos finais, né, de jogo, eles elegem a jogada da partida. E quem for lá no Instagram do Celtics vai ver que a jogada de ontem que o Celtics escolheu é uma jogada em que o Celtics dá um arremesso, a bola vai na direção da lateral da quadra, ele tá longe, tá? Ele corre, consegue chegar na bola, joga em cima, eu não lembro agora de quem era, se era o Max Struz, eu não lembro de quem era, mas ele joga e o Celtics tem a posse de bola e consegue matar esse ataque, que foi ali bem no final,
tava um pouco apertado assim, né? Tinha uma vantagem que o Cavs poderia, né, conseguiria tirar no fim de jogo. E a torcida foi uma loucura, ele comemorou muito. É essa coisa, né? Essa entrega que o Al Horford tem. E que eu ouso dizer que, assim, ele nasceu pra jogar no Celtics. Ele saiu, jogou no Sixers, mas não é a mesma coisa. E ele falou também no final do jogo que é incrível, é uma energia surreal jogar no Garden na frente dos fãs. E ele mostrou isso ontem, né? Pra além dos números, como você falou, é essa energia que, inclusive, você cobra, né? Você cobrou esses dias do Tatum. Sobra às vezes no Al Horford. Não é. E não é sempre, tá bom? Assim, a gente não vai dizer que ele é o Marcus Smart, que em qualquer jogo o Marcus Smart tava lá honrando praticamente. Mas tem jogos que o Al Horford veste essa aura. E ontem foi um jogo desse, assim, para além dos números. Eu acho que essa jogada, quem quiser dar uma olhada, é só correr lá no Instagram do Celtics, está lá como a Player of the Game. Traduz muito o que foi ele ontem, assim. A pessoa multada. Traduz, Drica. Para variar. E dá um gás para esse Boston Celtics. E é isso para mim que falta. É isso que o Boston Celtics perde em não ter o Marcus Smart, né? Por diversos momentos. E eu não sei como anda a timeline do Porzingis. Com relação a isso, eu acho que... Reza a lenda que, a depender, né, também do jogo ali de Pacers e Knicks, que ele pode voltar pro jogo 5, 6 ou 7, assim, de um se tivermos, né, jogo 7, tá mais ou menos assim. O Joey Mazzulla, recentemente, inclusive, numa entrevista, disse que estava melhor do que eles imaginavam. E lá no começo, a tendência era que ele voltasse para um eventual jogo 7 de final de conferência. Então, talvez ele volte um pouquinho antes. Tomara. Torço por isso. Eu acho que na final de conferência, Boston Celtics não deve morrer pelo rebote. Mas... tê-lo para brigar, por exemplo, com Hartenstein, né? Para brigar até com o Josh Hart, né? Independente do seu tamanho, você brigará com o Josh Hart se enfrentá-lo. Siaka e tudo mais é importante, mas especialmente para as finais, né? Independente de quem passe do Oeste, eu acho que a gente tá falando de garrafão forte. Fora o Thunder. Também não acho que o Thunder deve passar nem dessa, mas enfim... os outros times, você olha pro Dallas, tem o Lively, que é o rookie e tudo mais, mas ainda assim estão fazendo um baita trabalho de garrafão, né? Estão usando e abusando do garrafão, por isso podem ser, enfim, perigosos. E aí do outro lado você tem Rudy Gobert, Anthony Towns, e aí o homem, né? A aberração da natureza, Nikola Jokic, que também é preocupante. Então é preciso que o Porzingis volte para oferecer pelo menos algum risco, né? Que seja. Mas sigo confiante, Drica, com esse Boston Celtics. Não sei como anda a sua confiança após 2 fases aí, após essas vitórias. De 0 a 10, como anda seu positivismo, hein? Eu torço até o último e eu acredito muito nesse time, de verdade, assim. Mas eu sou muito cargada. Quem me conhece, né, de outros carnavais e de outros esportes, sabe que meu time pode ser o mais favorito do mundo. Que eu sou muito cagada. E eu sou uma pessoa vacinada com o Celtics, né? Então, assim, eu só comemoro quando o negócio tá realmente não tem como fugir. Eu continuo achando, racionalmente, tá, gente? Eu continuo achando que no leste, nenhum time, seja Pacers ou seja Knicks, consegue bater esses Celtics. Numa final de NBA, eu acho que é muita coisa que pesa, sabe, Agatha? É uma volta do Porzingis, é a questão emocional. Eu vejo um amadurecimento muito grande, como eu venho dizendo durante toda a temporada, tanto em Tatum como em Jaylen Brown, apesar das milhares de críticas que eles sofrem constantemente, que eu não aguento mais, mas eu consigo enxergar esse amadurecimento do próprio Tatum, de quando a gente falou recentemente aqui, né, de quando ele não tá bem, e isso pode acontecer, minha gente, né, ele é um super jogador, mas vai acontecer, vai ter uma noite que ele não vai estar bem, e eu já consigo enxergar esse amadurecimento de ele mesmo enxergar o jogo que ele não tá bem arremessando, e de ele distribuir a jogada, de ele jogar pro time. Então eu acho que isso é muito importante e fundamental para um time que quer ser campeão, seus jogadores entenderem os seus momentos dentro de quadra e trabalhar para a equipe. E aí, esse Celtics tem isso a seu favor.
tem um time muito bom, é o que a gente tá falando aqui. Quando o Tatum não tá bem, o Brown assume a responsabilidade. Quando o Brown não tá bem, é o Tatum, é o Derrick White, é o Drew Holiday, é o Porzingis que vai voltar, é o Al Horford, é o Sam Hauser que vem do banco, mete 2, 3 bolas de 3, que joga energia lá em cima. Ou o Peyton Pritchard, que tem uma personalidade do caralho, não tem medo de ninguém. Ontem, inclusive, bateu pra cima do Evan Mobley. Foda-se que ele é muito menor do que o Evan Mobley. Então, assim, acho que tudo isso me faz acreditar que é possível o Celtics ser campeão. Tô dizendo que vai ser? Não tô dizendo isso. Porque, cara, final de conferência, final de NBA, playoffs é outra coisa. São vários os fatores que influenciam, né? Esse Celtics joga melhor fora de casa do que em casa. Então, assim, isso pode ser bom como pode ser ruim. Pode ser bom porque pode ter que roubar jogo fora como roubou contra o Cavs, mas é o time que vai decidir em casa. Então, assim, é complicado, Agatha. Eu não... Assim, sigo confiante, sigo torcendo muito. Acho que o Boston Celtics... que o Boston Celtics está pronto para ser campeão. E acho que vai chegar na final de NBA, mas aí vai ser um Deus nos acuda e chama o Samu que eu tô pronta para ser campeã. Mas tô cagada de medo também de não ser. É basicamente essa minha situação aqui. Não aposto dinheiro em nada, porque eu sou clubista, enfim. Mas eu acho que esse time tem o que é necessário para ser campeão. Só que do outro lado a gente tem grandes times ainda aí em disputa, né? E é desses times que a gente vai falar agora, Agatha. Tem mais alguma consideração para falar do meu time? Ou podemos já passar para a série do seu time? E você deve estar no mudo. Sim, com certeza. Eu já tava embalada. Eu ia falar que repetir apenas o que a gente tava falando, não importa, no fim das contas, né? O que importa é ganhar. Durante o jogo importa, depois que acaba o jogo importa. Se não importasse, a gente não estaria fazendo um episódio sobre isso, né? E tudo mais, é óbvio. Mas fechou, está na final de conferência mais uma vez, pode se preparar. E se fizer mais 4 jogos vencendo do jeito que fez esses outros, estará na final da NBA e assim vai. Quando a série acaba e você finalmente passou, não importa mais. Agora, pensando pra frente, é pensar no próximo time, porque cada time demanda um estilo de jogo completamente diferente do outro quando você joga contra nos playoffs, né? Então, é uma outra construção pro Boston Celtics e pensar que eles ainda não conseguem ter muita noção, né? Agora, se recuperar, pensar no que deu muito certo, entender isso pra manter, mas também esperar o seu próximo adversário, porque Pacers e Knicks são times diferentes, com energias diferentes, né? Então, parabéns, Boston Celtics. Isso é o que eu tenho pra dizer. Exatamente. É importante, né? Obviamente, como a Agatha falou, a gente tá aqui avaliando o que deu certo, o que deu errado e, enfim, tem um staff gigantesco pra isso. Mas, assim, eu prefiro 1000 vezes jogar e vencer por 1 ponto de diferença, não jogar, nossa, todo mundo jogando fino da bola e ser campeão, do que jogar bem. Porque a gente sabe o que acontece, um time jogar muito bem e por uma coisinha, um detalhe ou outro, acabar perdendo. Então, o que eu quero é o título. Jogando bem, obviamente, muito, muito que bem, né? Se esse time conseguir explorar o seu máximo, e se conseguir explorar o seu máximo, é muito foda ganhar do Celtics. O que importa é que tá lá na final da conferência, vai se recuperar, vai estudar, seja Pacers ou seja Knicks, e lá vem outra batalha pela frente, e já vou avisando aqui aos torcedores do Celtics e aos adversários, né, que jogam um hate absurdo nesse time. Não vai ser fácil, seja Pacers, seja Knicks. Não é porque o Celtics é favorito, e também não vamos ser hipócritas, é favorito contra qualquer um dos dois, não é por isso que vai passar o carro. Não vai. Como o próprio Joey Mazzulla, como o Jason Tatum, como todos eles falam. Se tem um time do outro lado que chegou até uma final de conferência, não chegou à toa. Então, não vai ser fácil, mas se vencer, é o que importa. Agora vamos para o lado oeste da coisa, porque do lado do oeste, a Agatha não está exatamente feliz com o seu time. E por que ela não está feliz? Porque o Dallas virou essa série aí para 3-2. Ontem, jogando em Oklahoma, 104-92 para o Dallas Mavericks, em uma noite, mais uma noite, né, muito ruim, do OKC. Vamos aos números, para daí a Agatha conseguir falar mais aí sobre esse jogo. O OKC só liderou no começo do primeiro quarto. Chegou a abrir 6 pontos de vantagem. Só teve 2 trocas de liderança, depois o Dallas embalou e não soltou mais. Em nenhum momento o jogo esteve empatado. A maior run foi de 12-0 e a maior
vantagem do Dallas foi de 18 e do OKC, como eu falei, foi de 6 pontos. Vamos aos números. Rebotes, 46-33 para o Dallas. Assistências, 27-20. Steals, 8 para o OKC, 5 para Dallas. Blocks, 5 para Dallas, 2 para o OKC. 14 turnovers do Dallas, 6 do OKC. Aproveitamento de field goal, 52,6% para o Dallas, 42,5% para o OKC. 3 pontos, 40% para Dallas e irrisórios 25% para o OKC. Linha de lance livre, 80% de aproveitamento para o OKC, 77% para Dallas. Pontos de contra-ataque, 10-8 para Dallas. De segunda chance, 12-5 para Dallas. E no garrafão, 48-44 também para Dallas. Os líderes desta partida foram 31 pontos para Luka Doncic, 30 para SGA. 10 rebotes para PJ Washington, 6 para o SGA. 11 assistências para Luka Doncic, 8 para SGA. E 1 bloco para o SGA, 1 para o Derrick Jones Jr. Vamos aos números individuais. Além dos 30 pontos, 8 assistências, 6 rebotes, 2 steals e 1 bloco do SGA, tivemos 13 pontos e 4 rebotes de Chet Holmgren, 12 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 3 steals de Jalen Williams e Lu Dort, 12 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 2 steals. O banco de reservas do OKC contribuiu com 19 pontos. Pelo lado de Dallas, triplo-duplo de Luka Doncic, 31 pontos, 10 rebotes, 11 assistências, além de um bloco. Além dele, tivemos duplo-duplo do PJ Washington, 10 pontos, 10 rebotes, 4 assistências. 19 pontos para o Derrick Jones Jr., 12 pontos para o Kyrie Irving, 9 pontos para o Gafford. O banco de reservas contribuiu com 23 pontos, com 11 sendo do Dereck Lively Jr., que teve também um duplo-duplo com 10 rebotes. Agatha Máximo, mais uma tarde/noite, tarde, de onde eu tô tirando tarde? Mais uma noite/madrugada para nós, de Luka Doncic, sendo Luka Doncic, e o OKC deixando muito a desejar, muito aquém do OKC que a gente viu no começo desses playoffs. Um aproveitamento de 3 pontos que aparentemente eles aprenderam a arremessar do perímetro, né? O que você tem a dizer sobre o desempenho do seu time ontem? 12 pontos aí de diferença para Dallas, que agora tem o match point, pode fechar essa série em jogo que acontece no sábado. Tricão, o perfil Meu Thunder acabou de postar um vídeo com saudade de Steven Adams e devo dizer que esse último jogo fez a gente sentir muita saudade, né? Eu nem sei colocar em palavras, né? Nos falta uma presença de garrafão, algo que faça Luka Doncic pensar 2 vezes antes de mandar 58 pontes aéreas que certamente irão funcionar, sabe? O tanto que o Dallas tem explorado no nosso garrafão, especialmente nessas pontes aéreas, no pick and roll, e é o pick and roll mais básico que existe, né? Vai, faz o corta pro Luka, gira pra fora, desce pra cesta pra ponte aérea. E a gente simplesmente não consegue impedir que isso aconteça. E aí, se isso não dá certo, se por algum motivo um pivô ficar preso no caminho aí pra cesta, e a dobra desceu pra tentar fazer alguma coisa nesse pivô, sempre sobra o corner. A gente tá morrendo pelas 2 mesmas jogadas, assim, há 4 jogos, sabe? E não consegue encontrar uma resposta. Muito porque falta, de fato, uma peça que possa ficar plantada ali e seja mais forte que o Chet. O Chet é um excelente protetor de aro, mas se o cara vem voando, não é um jogador que tem força pra parar, né? E o Boston tem feito muito isso, né? Acaba não fazendo esse jogo de poste e batendo pra dentro com o pivô devagar, porque sabe que o Chet vai estar lá, uma coisa que o Pelicans fez muito, né? O Brandon Ingram cansou de tentar fazer uma bandejinha em cima do Chet. Acaba que isso não acontece e aí a gente tá vendo muito bola de 3, essas pontes e Luka e Kyrie também doutrinando, né? O Kyrie, ele tem
passado de certa forma despercebido, porque os outros jogadores que são role players têm jogado um absurdo da bola, mas o Kyrie é aquele cara que mete todas as bolas de segurança. Todas as bolas o Kyrie mete. É ridículo também. Mas o Boston Celtics ainda está contando com a vantagem de ter feito o mérito e colhendo os frutos. Quem diria, né, que se você fizesse uma excelente trade deadline, o seu time subiria um degrau. E foi isso que o Mavs fez. Trazer Daniel Gafford é uma aposta absurda desse time no sentido bom, né? Ter a presença que ele tem no garrafão, que é justamente isso que eu falei que falta pra gente. Em determinados momentos, e o tanto de toco que ele tá dando também é um absurdo. E PJ Washington, né? PJ Washington que, inclusive, né, foi facilitado através do Oklahoma que pegou o Gordon Hayward. Quem sabe, né, se a gente tivesse pego o PJ Washington no lugar, mas também é um time que se preparou para isso, né? Fez as escolhas certas, conseguiu fazer com que o Kyrie se sentisse à vontade também para jogar num time depois de um fracasso colossal. E parece que o Kyrie também se deu muito bem com o Luka, mas uma escolha acertadíssima desse draft, que é o Dereck Lively. O Dereck Lively é um rookie. Ontem ele fez um double-double, jogando 23 minutos, 10 rebotes, 11 pontos, um bloco, um steal, uma assistência. É a primeira temporada do cara, e eu venho falando dele desde o começo dessa season, porque ele já estava jogando muito bem, e poder trazer mais essas duas adições para esse time colocou uma profundidade nesse Dallas Mavericks que o Luka Doncic nunca teve. O Luka Doncic não depende mais de Tim Hardaway Jr. jogar bem, até porque não está jogando, mas não depende. Não depende mais de Dwight Powell, sabe? O que deve ser um alívio para o Luka não existe. Em diversos momentos decisivos, o Luka tem o luxo de poder deixar com que outra pessoa arme, sabe? Com que Kyrie Irving arme e decida a jogada, e ele pode ficar aberto para matar uma bola de segurança, que já fez e refez muitas vezes durante esses playoffs, não só contra o Oklahoma, mas também na primeira fase contra o Clippers. Assim, o Dallas passou o carro no Clippers, que a gente chegou a falar, né, Drica? Era um time que eu até sentia que poderia vencer se encaixasse. Teve a lesão e tudo mais, acabou destruindo tudo, mas o Dallas apresentou um excelente jogo. E aí chega para essa série do Oklahoma e toma um primeiro chacoalhão, eu acho que muito parecido com o que aconteceu com o próprio Denver Nuggets, né, com relação ao time do Timberwolves, mas olha para si, olha o que tem dentro do seu time e consegue encontrar nele respostas para muitas dificuldades que o Oklahoma vem tendo a temporada toda. Que são os rebotes, que são a falta de maturidade de um time muito jovem, né? E que é um garrafão frágil. A defesa do Oklahoma tem sido a melhor possível. Eu acho que dentro de uma amostra assim, de 4 jogos, a gente defendeu muito bem. E eu até falei, né? A chave para esse time continuar seguindo é manter essa defesa. Mas o problema é que a gente está atacando muito mal, Drica. O Oklahoma foi o time com mais bolas de 3, né? A porcentagem nesse ano. Foram 39% nas bolas de 3. É o primeiro nessa estatística. E a gente está chutando por volta de 28% de 3. E as coisas não estão sustentáveis. E aí é muito difícil você pegar um time que se utilizou dessa bola a temporada inteira, e essa bola era o que fazia esse time vencer também, e falar, tá, agora a gente não tem mais essa bola porque ela não cai. Os jogadores ainda estão nesse modo e muitos estão forçando sem necessidade. Logan Stort ontem, 2 de 8 na bola de 3. Isaiah Joe, 2 de 8. Chet Holmgren, 1 de 5. Jalen Williams, 0 de 3. Kayson Wallace, 1 de 5. Que conseguiu 50% foi o Shai, com 2 bolas de 3, e é isso. É isso que eu tenho para te falar de ontem. 25% na bola de 3. Completamente sustentável. E aí você soma também com problemas de drive, assim, do Jalen Williams, que sentiu, né? Sentiu a pressão. Não dá para falar que não.
e do Logan Stort, né, que tem jogos muito bons, mas ultimamente tem tido um volume muito alto de arremessos para um acerto baixíssimo. Mas ontem aconteceu uma coisa que a gente mencionou, né, Drica? O Giddey não começou em quadra. A senhora achou o que disso? Você que vê de fora. Eu achei engraçado quando eu vi que não era ele, né? Eu falei, tá lá, a Agatha falou, aconteceu. Mas não rolou a substituição que você queria, né? Eu acho que, assim, o Josh Giddey é aquilo que a gente falou, vem falando, aliás, né? Não tá numa fase legal, era necessário fazer esse ajuste, né? Talvez ele vindo do banco, sendo o cara que vem armar, por exemplo, o time do banco, pudesse dar aí um gás pra rotação. Ontem, enfim, tudo errado, né? No time do OKC não tinha nem muito o que fazer, seja ele dentro dos starters ou no banco vindo da rotação. Ontem realmente foi muito ruim quando a gente olha uma estatística de 25% dos 3 pontos, com o Luka Doncic jogando muito, com o Kyrie Irving distribuindo, enfim. Fica realmente complicado, apesar dos ajustes feitos. Mas vamos ver se ele vai manter o Josh Giddey vindo da rotação. Eu acho que é uma opção para manter, talvez, né, um padrão de jogo quando começa a rotacionar. E é claro que Josh Giddey também precisa apresentar um basquete um pouco melhor, talvez falte um pouco de confiança para ele. E aí eu te devolvo a pergunta: o que você achou da troca feita? Porque não era bem o jogador que você queria, né, no lugar do Josh Giddey. No começo me pareceu bom, né? O Isaiah Joe chegou já metendo uma bola de 3 e, enfim, o comecinho ali foi legal, mas depois é isso, né? Então, como todos frustrados, porque a bola do Isaiah Joe tem mais de 40% na temporada, é um bagulho absurdo. E aí, simplesmente sua bola começa a não cair no momento mais importante, então eles estavam tentando fazer com que ela caísse. E, infelizmente, essa não foi a história desse jogo, né, Drica? Não deu pra chegar como a gente chegou no outro, porque, de fato, as coisas não caíram. E a gente tá morrendo por aí, assim, não é nem o Dallas tá fazendo uma defesa esmagadora. A gente tá errando bola livre, a gente tá errando open trees, assim. É triste de assistir em alguns momentos, mas é o raio-x de um time muito jovem, o raio-x de um time que, sim, está nervoso e claramente nervoso, tomando decisões precipitadas em alguns momentos. Um técnico também que não tem experiência, ele é o segundo mais novo da NBA, né? Só fica atrás do Joe Mazzulla. Ainda é muito jovem, técnico do ano, é uma pressão enorme. E faltam peças, e, mano, é uma loucura, né? Mas eu acho que nenhum torcedor do Oklahoma consegue ficar triste, verdadeiramente triste, né? A gente fica chateado, porque a gente já foi tão além que a gente fica imaginando o quão além a gente pode ir ainda, né? Se a gente já chegou até aqui, não era pra chegar até aqui, talvez dê pra chegar até o final, não dá pra saber. Então, a gente sempre acredita, mas também fica muito feliz por tudo que aconteceu e por estar fazendo uma série importante, né? Tava falando agora há pouco, o Dallas Mavericks draftou o Lula. Draftou Oi? Tá levando o presidente? em 2018. E são 6 anos até aqui, né, Drica? 6 anos em que o Lucas esteve em uma final de conferência, mas nunca pisou na final de NBA. A gente tá tendo o luxo de ter draftado o Chet na temporada passada e tá aqui, sabe? Em ter terminado em primeiro na conferência, em ter passado de fase, assim, já nessa primeira experiência. Então, sei lá, tô de boa, tô chateada, queria ter ganhado em casa. Ainda acho que a gente pode ganhar o próximo jogo, acho que se tudo que tá dando muito errado dá pelo menos meio certo, acho que existe um mundo. E é isso, ainda tem 2 jogos, né? O Dallas ainda precisa ganhar um, e se empatar é decisão em casa. E aí é aquele caos de jogo 7, né? Jogo 7, ninguém é de ninguém. Aí se chamem o SAMU em São Bernardo, porque a menina vai precisar. Agatha, é isso, né? Não tem nada perdido, não tem nada ganho. Só termina realmente quando um time vence os 4 jogos e ajustes é aquilo que a gente falou. Ajustes são feitos dentro das partidas e de um jogo para outro. Tanto é que a gente tem, por exemplo, a série do Knicks e do Pacers, que cada um aí tinha vencido 2 jogos, venceram os seus jogos em casa, se ajustaram, e aí está a série
em 3-2, como está aí Dallas e o OKC. O OKC fez a melhor campanha da temporada regular, tem talentos incríveis, claro que a maturidade pesa em algum momento, mas tem totais condições também de forçar esse jogo 7, e a gente saberá em breve. Só para passar aí, né, esse jogo entre OKC e Dallas, o jogo 6, que pode ou não fechar a série, acontece, né, em Dallas, no sábado, dia 18, às 9 horas da noite. O jogo do Celtics acabou, o jogo que pode definir a final do leste acontece amanhã, sexta-feira, às 9h30 da noite, mas hoje, quinta-feira, nós podemos ter o primeiro finalista do oeste. Isso porque temos Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves em Minnesota. Dallas vencendo por 3-2, 9h30 esse jogo. Lembrando que Dallas, eu tô com Dallas na minha cabeça. Lembrando que o Nuggets venceu 3 jogos seguidos, né? Perdeu os 2 primeiros em casa, venceu os 2 em Minnesota, venceu o quinto jogo em casa e agora pode fechar essa série em 4-2 hoje às 9h30. Você acredita que teremos jogo 7 ou Nikola Jokic e companhia fecham essa série hoje e se colocam novamente na final da Conferência Oeste, Agatha? Eu tendo a acreditar que acabou. Mas pra mim, a grande chave é o Anthony Edwards conseguir ter o volume de jogo que tava tendo, né? Chegou a fazer jogos de 40 pontos, no último fez apenas 18. E não me surpreenderia. Eu torço pro jogo 7 sempre. Mas eu acho que Nikola Jokic não vai permitir, Teca. Eu também acho que acaba hoje. Que teremos 4 jogos seguidos aí, 4 vitórias seguidas do Denver, mas não me surpreende também. Eu acertarei no bolão, porque eu pus 4-2. Olha aí, ó. Mas não me surpreenderia também o Timberwolves forçar esse jogo 7, porque a gente sabe também, né, do potencial defensivo e ofensivo desse time. Mas palpites, são palpites. Então é isso, né, Agatha? Reforça aí como que as pessoas podem ir lá e apostar no que já está pronto, diga-se de passagem, na Rivalry. E é isso, e aí amanhã a gente volta. Só reforça aí, Agatha. E também já reforça o convite, né, para suas lives do Apoca, com o Apoca, aliás. É isso, eu não sei quando é a próxima, mas fiquem de olho no Twitter que a gente sempre avisa, sempre posta lá. Tem sido muito legal e acho que dá pra ver as outras lives, né? Então é isso, a gente volta amanhã para falar aí se terminou essa série, se não terminou, se teremos jogo 7 e para projetar também aí os próximos jogos. A gente volta amanhã. Um beijo para todos.